O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 29 de julho. Protestos em Bangladesh exigem renúncia da primeira-ministra. A Sheikh Hasina está no seu segundo mandato, né? Ela está no poder em Bangladesh desde 2009. Antes disso, ela esteve no poder de 96 a 2001. Assim, a gente sempre lembra aqui no Xadrez Herbal, né, até pela nossa formação em história, né, que essas coisas assim de muito idealizadas, né, mocinhos e bandidos, elas não são muito produtivas. E no caso da Sheikh Hasina, ela tem essas duas facetas, né? Uma delas, ela é considerada uma das principais lideranças femininas do mundo. Ela é uma mulher que governa um país de maioria muçulmana. Ela é filha de um dos fundadores, né, do principal líder da independência de Bangladesh, né, que foi assassinado depois. Então ela é uma figura importantíssima na trajetória do seu país. Ela é, além de uma liderança feminina, ela é uma liderança feminina do sul global, né, que fala da necessidade de maiores poderes, maiores representatividades para mulheres, né, de regiões que foram submetidas a impérios coloniais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma figura que tem se tornado crescentemente autoritária. A gente já falou aqui, né, o Matias já trouxe notícia aqui, por exemplo, sobre a polícia de Bangladesh, né, que usa métodos violentíssimos, inclusive treinada também pela polícia britânica em alguns aspectos. O judiciário de Bangladesh hoje é tido como bastante contaminado, né? Bastante submetido, basicamente, ao executivo. Também tem denúncias de corrupção. Então ela é essa figura multifacetada. E aí nós tivemos esse grande protesto em Dhaka, pedindo, né, pela renúncia dela e que seja colocado um governo interino que vai supervisionar o país até as próximas eleições gerais, que são previstas para 2024. Né, Bangladesh está passando por um momento complicado socialmente. A economia de Bangladesh é uma das economias que mais cresce no mundo, tá? Mas isso é parte do problema, inclusive, porque boa parte da população não vê esse crescimento econômico, não vê essas notícias do crescimento econômico gerando benefícios para a população. Né? É um país que sofreu também com a questão, né, sofreu com o fluxo de refugiados Rohingya fugindo do genocídio em Myanmar. É um país que sofre com as questões climáticas, especialmente, né, ali no período das monções. E uma notícia que a gente ia repercutir semana passada, mas ficou no giro de notícias, que foi perdido, né, devido a um problema técnico. Nós temos, atualmente está rolando um surto de dengue em Bangladesh, tá? Que já os números oficiais já são de mais de uma centena de mortos, mas os números extraoficiais são tidos como muito maiores, porque muitas dessas pessoas elas morrem em casa, né? Elas sequer vão a um hospital, então a causa da morte muitas vezes não é colocada como dengue. Né? Então temos uma situação complicada em Bangladesh. E indo para o Paquistão, né? Bangladesh era o Paquistão Oriental até 1971, quando parte da população de Bangladesh, parte da população bengali, sofre uma tentativa de genocídio pelos militares paquistaneses, inclusive. Mas indo ao Paquistão, essa semana tivemos um atentado à bomba, tá? Que deixou pelo menos 63 pessoas mortas, mais de 200 pessoas estão feridas. Foi um ataque à bomba realizado pelo Daesh, pelo auto-intitulado Estado Islâmico, contra um dos principais partidos sunitas, né, do país, que é o Jamiat Ulema. O ataque foi em um comício, tá, na cidade de Kar, que fica bem perto da fronteira com o Afeganistão. Notícia da última segunda-feira, dia 31 de julho. Junta Militar de Myanmar estende estado de emergência e adia eleições. Pois é, né?
mais uma, né, da junta militar de Mianmar. Essa junta militar. Pois é, né, e a gente fala aqui, já falamos do genocídio Rohingya, né, a violência interna, né, a gente já falou o fato de que os militares de Mianmar não são militares, não tem apenas o papel militar que existe em muitos estados modernos, eles também controlam boa parte da economia do país e agora estenderam o estado de emergência, né, consequentemente adiando as eleições que eram previstas agora para o segundo semestre de 2023. Tá? Lembrando que o estado de emergência é também um mecanismo legal que a junta militar usa para, por exemplo, realizar ataques aéreos, né, contra regiões controladas por oposicionistas, para prender pessoas de maneira indiscriminada. E aí, para dar uma amenizada, meu caro Matias, né, alguns veículos de imprensa caíram na jogada da junta militar e publicaram manchetes assim, né? Aung San Suu Kyi tem sentença perdoada, né? Alguma coisa assim. Só que assim, ela, né, que está presa, a ex-líder de Mianmar, que foi Prêmio Nobel da Paz, ela foi perdoada de 5 acusações. Tá? Ela ainda enfrenta outras 14. Então o que acontece? A pena original dela de prisão de 33 anos foi diminuída para 27. Que na prática, no caso dela, que é uma mulher de 78 anos de idade, uma prisão de 27 anos significa, na prática, uma prisão perpétua. Né? Então, a junta militar fez essa jogada aí, né, de tentar amenizar um pouco. Abrindo o mês de agosto, notícia do dia 1º, terça-feira passada. Irã anuncia paralisação nacional devido ao calor. O governo iraniano decretou um feriado de 2 dias, tá, devido ao calor. Né? Então, escolas, escritórios, bancos, todos eles ficaram 2 dias fechados nessa semana, tá, nos dias 2 e 3, tá? Para que, né, menos pessoas saiam às ruas, menos pessoas precisem sair às ruas, também utilizando, né, gastando menos energia elétrica. Então, em vez de você ter o ventilador da casa e o ventilador da escola ligados, fica todo mundo em casa e usa só um ventilador. Né? Teherã, né, a capital iraniana, registrou temperaturas médias de 41 graus. Tá? E a cidade de Havas registrou temperatura de 50 graus. Tá? Com o agravante, né, de que é uma região muito seca. Então, algumas regiões, né, o Irã é um país enorme, né, mas algumas regiões do Irã são muito secas. Então, a sensação de calor, né, os danos do calor são ainda piores. Né? A temperatura, apenas o número da temperatura, ele não necessariamente significa o melhor índice, né? Especialmente para nós aqui no Brasil, que somos de um país tropical, um país úmido. Né? Então, enfim, você passa, mesmo que o número, né, da temperatura esteja menor, em regiões desérticas ou regiões muito altas e secas, né, você tem uma sensação de calor muito pior. Ainda em outras notícias iranianas, meu caro Matias, uma corte iraniana afirmou que vai julgar 104 integrantes, tá, separadamente, mas vai julgar 104 integrantes da organização dos Mujahideen Khalq, né, que é o principal grupo armado comunista da história recente iraniana. É um grupo que lutou contra o regime do Shah, né, a monarquia, inclusive. E aí é importante lembrar, né, a Revolução Iraniana de 1979, ela envolvia diversos grupos, né, contra a monarquia, e aí esses grupos eles racham entre eles, né, e aí o governo islâmico que é instaurado em 1979 bane, né, os Mujahideen, que traduzindo, né, são os Mujahideen populares, né, a Organização Popular Mujahideen, né, e em 81 eles são banidos, tá? Então, agora 104 integrantes do grupo serão julgados em absência,
Tá? O líder do grupo, por exemplo, o Marian Rajavi, ele está na Albânia. Tá? A Albânia, socialista, inclusive, era uma das principais financiadoras e fornecedoras de treinamento do grupo. E de maioria muçulmana. Bem lembrado. Né? A Albânia foi um país socialista e é de maioria muçulmana. Então, o governo iraniano classifica, né, o grupo como uma organização terrorista e acusa o grupo de ser responsável por diversos atentados e pela morte de milhares de cidadãos iranianos. O governo iraniano também afirmou que, caso a Arábia Saudita e o Kuwait não aceitem a cooperação na exploração do campo de gás de Doha Arash, o governo iraniano vai levar o caso para a Corte Internacional de Justiça. Tá? Vai judicializar o caso. Recapitulando, né, brevemente, a gente já mencionou esse campo aqui. É um campo que fica justamente, né, no Golfo Pérsico e que começou a ser explorado na década de 1960 por empresas britânicas que na época estavam presentes, né, tanto no Irã quanto no Kuwait. O Kuwait foi uma posse colonial, foi um protetorado, melhor dizendo, né, britânico. E você tem uma divergência fronteiriça na fronteira marítima entre os dois países que passa justamente onde está o campo de gás. Com aquele agravante, a gente sempre brinca aqui no programa, né? Que um campo de gás, um campo de petróleo, você tem que negociar exatamente baseado nas estimativas da capacidade daquele campo, porque você sempre vai ter o receio, a acusação de que o outro ator, o outro lado, se fizer um furo ali, ele vai conseguir explorar, vai conseguir retirar tudo, vai ser lá o Pernalonga colocando um canudo, né, e bebendo a água inteira do lago, a água inteira, né, do mar, porque a fronteira não passa pelo campo de gás. Né? O campo de gás não respeita uma fronteira, né, a política. E falando em Irã e Arábia Saudita, a Arábia Saudita anunciou essa semana que vai estender por mais um mês o seu corte voluntário na produção de petróleo. Tá? Lembrando que a Arábia Saudita está intencionalmente produzindo 1 milhão de barris de petróleo a menos por dia, levando a uma alta do preço. E algo que, inclusive, é do interesse da Rússia e faz com que o governo saudita e o governo dos Estados Unidos não estejam, né, na mesma página. Ainda no dia 1º de agosto, chefe do Hezbollah pede fim de confrontos em campo palestino no Líbano. Então, meu caro Matias, vamos, né, relembrar. Muitas vezes quando se fala de campos de refugiados palestinos, né, na Jordânia, na Cisjordânia, no Líbano, muitas pessoas, quando ouvem a palavra, né, a expressão campo de refugiado, pensa ali em algumas barracas, né, pensa numa coisa relativamente pequena, com alguns milhares de pessoas. Em alguns casos, né, nós estamos falando de verdadeiras cidades. Tá? Esse campo de refugiados ele foi estabelecido ainda em 1948, tá? Logo após a Nakba, né, que é a catástrofe, que é como os palestinos chamam a declaração de independência de Israel. Ou seja, tem 75 anos apenas. Isso. E então o que acontece? Dos milhares de pessoas que chegaram lá em 1948, hoje vivem as suas diversas gerações de descendentes. Tá? E são pessoas que não são cidadãos libaneses, tá? Na maioria dos casos, né? Você tem algumas exceções. Então são pessoas que vivem ali num limbo jurídico. E muitos apátridas. Exatamente. Né? E hoje a estimativa da população do campo de Ain al-Hilveh é de 100 a 120 mil pessoas, gente. Tá? Isso é muito maior do que muita cidade no Brasil. Tá? Eu tenho certeza que vários dos nossos ouvintes moram em cidades menores do que isso. E o que aconteceu essa semana? Nos últimos meses, último ano, né, a gente tem comentado aqui no programa, eu sempre faço questão de frisar, né, quando a gente teve alguns episódios de violência, sempre fazia questão de frisar assim, olha pessoal, a Jihad Islâmica Palestina é um grupo separado, né, não é a mesma coisa que o Hamas, não é a mesma coisa que o Fatah.
E aí, no último dia 30 de julho, tá, um militante islamista que dizem que é ligado à Jihad Islâmica Palestina, chamada Mahmoud Khalil, tá, ele sofreu um atentado a tiros que deixou um segurança dele morto dentro do campo. Apoiadores dele, então, realizaram um ataque a uma delegação do Fatah, que é o partido do Mahmoud Abbas, o partido do Yasser Arafat, que é o partido nacional, da Libertação Nacional Palestina secular, não é um partido religioso. Tá? Realizaram um ataque contra um grupo do Fatah, deixando um oficial militar do Fatah morto e 3 seguranças mortos. Tá? No dia 1º de agosto, outras 6 pessoas morreram em trocas de tiros, tá, no campo, e cerca de 40 pessoas ficaram feridas. 2 delas, inclusive, gravemente feridas a tiro, tá, porque foram pegas ali na troca de tiros. Então foi uma troca de atentados e trocas de tiros entre 2 grupos palestinos, tá? O Fatah e um outro grupo que é ligado à Jihad Islâmica Palestina. Não é a própria Jihad Islâmica Palestina, é um grupo ligado, tá? É como se fosse uma outra célula, tá bom? Então, tivemos 11 mortos, pelo menos 40 feridos, em 3 dias de violência. E aí, a liderança do Hezbollah, que nesse contexto, tá, é acusada de apoiar os islamistas, tá, pediu por um cessar-fogo, afirmando que a repercussão dela é muito ruim. Né? Quem falou foi o Hassan Nasrallah, né, que é o líder do Hezbollah, né, dizendo que ela é ruim para os residentes do campo, para o querido povo palestino e para o sul e todo o Líbano. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, pelo menos 2.000 pessoas fugiram do campo de refugiados, tá? Devido à violência. O governo libanês afirmou que o exército libanês poderia interferir, tá, caso as hostilidades continuassem. Inclusive, o primeiro-ministro interino do Líbano, o Najib Mikati, conversou por telefone com o Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina, que é do Fatah, para que ele intervenha e negocie um cessar-fogo, negocie alguma coisa para encerrar essas hostilidades. Tá? Esse campo / cidade é perto do porto de Sidon, que é um dos principais portos, né, do Líbano, uma cidade histórica, inclusive. Então, isso mostra, né, isso é um exemplo dessa semana de uma questão muito importante, muito curiosa e muitas vezes pouco conhecida, que é como os refugiados palestinos e como a criação dos grupos palestinos nos países vizinhos, né, está ligada também a dinâmicas políticas e dinâmicas violentas nos países vizinhos. O exemplo mais conhecido, né, que talvez todo mundo conheça, foi quando a OLP tentou derrubar a monarquia hashemita na Jordânia, né, o episódio do Setembro Negro, que é o nome que todo mundo conhece por conta do atentado na Olimpíada de Munique, em 1972, né, mas os grupos palestinos, os campos de refugiados, também no Líbano, também colaboraram, né, para a questão libanesa, que depois vai ter a guerra civil. Essas pessoas, né, que vivem nesses campos de refugiados, eles muitas vezes são presa fácil para questões como tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tá? Então, acaba sendo um exemplo recente de uma dinâmica muito ampla, porque muitas vezes fala, questão Israel-Palestina, né? E fica ali concentrado ali. Não, os outros países da região também, né, também foram influenciados. E também essa semana tivemos um palestino chamado Mohanad al-Mazarah, que realizou um ataque que deixou 6 colonos israelenses feridos, e ele foi morto por um oficial de polícia israelense que estava no assentamento. Tá? E também essa semana tivemos mais protestos em Israel
contra, né, a reforma do judiciário do Netanyahu, inclusive com os reservistas do Exército pressionando, afirmando que poderiam não cumprir suas funções militares, né, caso a reforma continue. Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da terça-feira passada, dia 1º de agosto. A agência Fitch rebaixa a classificação da dívida dos Estados Unidos. Vocês acabaram de ouvir a análise sobre isso da professora Vivian, mas estamos aqui, já estava no Giro de Notícias, então, mas registrar também, no Giro essa notícia, e a gente vai passar por outras notícias dos Estados Unidos. A primeira delas é que tivemos uma cúpula no último final de semana, envolvendo os ministros da Austrália de Relações Exteriores e de Defesa e os seus homólogos dos Estados Unidos, o secretário de Estado e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, onde anunciaram que os Estados Unidos vai ajudar a Austrália a produzir munições estratégicas, tá, até 2025, pensando, é claro, numa eventual guerra com a China. Também nos Estados Unidos, o terrorista Robert Bowers, que invadiu aquela sinagoga em Pittsburgh em 2018, deixou 11 pessoas mortas, ele foi condenado à pena capital, tá? Num júri em Pittsburgh, que fica na Pensilvânia, tá? Ele foi condenado por 63 crimes, incluindo 11 acusações de homicídio, e 11 obstruções do livre exercício de liberdade religiosa. Falando, no noticiário policial dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump visitou Washington ontem, quinta-feira, dia 3, mas para se apresentar à justiça de novo, numa nova audiência, onde ele se declarou inocente, pelos 4 novos crimes, tá, gente, que ele é acusado agora na Justiça Federal. Vamos lembrar, aquela outra que ele se apresentou era na Justiça de Nova York, por questões fiscais. Agora ele foi indiciado na Justiça Federal por conspiração para defraudar os Estados Unidos, obstrução de procedimento formal e conspiração para fraude eleitoral. Ele foi liberado com condições, tá? Ele não pode se comunicar com testemunhas, não pode cometer quaisquer crime. Então, se ele cometer algum crime nesse período... proibido o crime. Vou proibir os crimes. Mas agora, se ele der um soco em alguém amanhã, ele vai preso, tá? Ele tá numa espécie de condicional, tá? Embora ele não seja o termo correto, porque ele não foi condenado, tá? E ele pode pegar de 5 a 20 anos por cada um desses crimes, tá? Caso ele seja culpado por todos os crimes, ele pode pegar até 40 anos de cana, tá? E que, pensando na idade dele... Ele é quase um octogenário. Isso, é uma prisão perpétua. E essa acusação são as mais sérias, tá? E hoje saiu uma pesquisa dizendo que os republicanos, pelo menos metade dos republicanos que cogita votar no Trump, poderia mudar de ideia caso ele seja condenado, tá? Ou seja, metade vai votar nele mesmo se ele for condenado, mas metade cogita mudar de ideia. Também em relação aos Estados Unidos e crimes, tivemos a primeira pessoa morta, tá, afogada devido às barreiras no Rio Grande, que foram instaladas pelo governo texano, infelizmente, primeira vítima dessa política. Também em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, 2 marinheiros da Marinha dos Estados Unidos foram presos sob acusação de terem passado segredos militares para a China, tá? A questão é que os 2 são cidadãos sino-americanos, tá? Um deles se chama Jin Chao-wei, tá? Que ele é conhecido pelo nome Patrick, o nome, e isso é muito comum em diversas famílias, inclusive no Brasil, de origem japonesa, de origem chinesa, que você tem um nome no idioma original, mas muitas vezes um nome que é utilizado em português. Socialmente, o nome em português, enfim. E o outro,
que é o Thomas Wenheng-Zhao, tá? Ambos, repito, né, de origem sino-americana. E, então, assim, essas acusações, né, também giram agora em torno, né, de um eventual estigma, né, dentre essa população, dentre essas pessoas, como ocorreu, por exemplo, com a população nipo-americana décadas atrás. Cruzando a fronteira ao norte, né, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, anunciou o divórcio, tá, da primeira-dama Sophie Grégoire Trudeau, né, depois de 18 anos de casamento. Eles disseram que a separação é amigável, né, e que vão continuar trabalhando juntos, né, para algumas questões, inclusive, né, questões políticas, e também, né, sobre a custódia, né, dos filhos do casal. E para a gente fechar, uma notícia que é ligada aos Estados Unidos, mas é uma notícia, né, muitos dos nossos ouvintes nos mandaram, então por isso que a gente vai repercutir aqui, que foi o seguinte: o estúdio da Warner Brothers teve que se desculpar no Japão, né, por conta do Barbenheimer. Né? Que acontece? Né? Nós tivemos o lançamento simultâneo, né, do filme da Barbie e o filme do Oppenheimer. Né? E muitas pessoas fizeram lá a brincadeira do Barbenheimer, né? Teve lá os memes e criaram pôsteres do Barbenheimer, como se fosse, né, um filme, né, da Barbie e do Oppenheimer juntos. E aí uma página de cinema nos Estados Unidos postou um desses pôsteres falsos, mostrando o Oppenheimer, né, segurando a Barbie, né, ambos ali, a Barbie celebrando, e atrás deles, claramente, uma explosão nuclear. E aí o perfil oficial do filme Barbie, da Warner Brothers, comentou e, enfim, falou, vai ser um verão memorável, né? It's going to be a summer to remember e tal. E isso repercutiu no Japão. E aí muitas pessoas no Japão começaram a falar, olha só, vocês percebem que vocês estão fazendo piada, né? Aqui custou 200 mil vidas, né? Aqui é um assunto sério e tal. E a Warner Brothers no Japão teve que pedir desculpas, né? E colocou assim, nós estamos pedindo à sede americana que tome as medidas cabíveis. Tá? E aí a Warner nos Estados Unidos, né, teve que se pronunciar lamentando o seu engajamento insensível nas mídias sociais. Lembrando que o filme não foi lançado no Japão. Nenhum dos dois. Porque tem um certo delay no Japão, né, do lançamento cinematográfico. Mas o Oppenheimer não tem nem previsão de estreia. Talvez nem vá para o circuito comercial. Exatamente. Então... Porque é justamente um tema muito sensível, né? E lembrando que, né, outro dia, né, os caras estavam em Hiroshima para a reunião do G7. Né, do G7 não, do G20. Também na última terça-feira, dia 1º, imã é morto após multidão hindu atacar mesquita na Índia. Tivemos uma semana, infelizmente, bastante violenta em questões sectárias na Índia. Né? Tivemos um imã que foi morto, né, dentro da mesquita, no estádio de Gurugram, tá? Depois de uma invasão por uma multidão, horas depois que, num distrito vizinho, tá, em Haryana, nós tivemos 7 pessoas mortas, em que, né, conflitos entre hindus e muçulmanos, justamente, já que foi publicado um vídeo, né, mostrando um líder de um dos grupos, né, protetores de vacas, tá, que são as milícias hindus que matam ou agridem, no mínimo agridem, pessoas que consomem carne bovina e protegem cabeças de gado, tá? Roubam cabeças de gado de muçulmanos que criam vacas para que elas não sejam abatidas. Tá? E aí foi publicado um vídeo em que ele é acusado, né, de ter matado 2 homens muçulmanos, e aí um grupo muçulmano matou, linchou um homem hindu, né, envolvido, né, nesses episódios das vacas, e aí originou uma sequência de eventos violentos. No total estamos falando de 7 pessoas mortas, mais de 200 pessoas feridas e 116 pessoas presas, segundo informações do Hindustan Times. Tá?
Ainda no tema da violência sectária, né, do conflito sectário na Índia, meu caro Matias, o que acontece? Uma corte no distrito de Varanasi, que fica no estado de Uttar Pradesh, determinou que seja feita uma inspeção arqueológica, tá, na mesquita de Janvap. Detalhe importantíssimo. Esse distrito de Varanasi é o distrito do Narendra Modi. Tá? É o distrito onde o Narendra Modi se elegeu para o parlamento, o primeiro-ministro. Essa mesquita ela foi construída no século XVII e os nacionalistas hindus acusam, né, essa mesquita de ter sido construída em cima de um templo hindu. Tá? Hoje eles ficam literalmente lado a lado, a mesquita e o templo hindu. Então, essa inspeção arqueológica, se determinar que você tem uma estrutura de um templo hindu abaixo dela, pode servir para autorização para que a mesquita seja demolida e o templo hindu reconstruído, como já aconteceu na Índia algumas vezes, e que gera sempre uma repercussão muito complicada e muita violência. E essa prática de você construir templos religiosos em cima de outros, ela é muito comum na história, né? Em diversas culturas, em diversos locais. E aí você tem duas interpretações. A interpretação é de que isso é um gesto de poder. É falar, olha só, quem manda aqui agora somos nós. Né? Acabou a sua religião, acabou os seus deuses, quem manda aqui somos nós. E tem interpretação também que vem de alguns estudos antropológicos, que é a ideia de que é um local sagrado. Então esse local sagrado, ele é mantido, né, a sua sacralidade é mantida apenas em outro tempo. Então nós tivemos igrejas católicas construídas onde eram templos romanos, tivemos mesquitas, igrejas e sinagogas, né, sendo construídas uma em cima das outras, né, mesquitas e templos hindus. Então, no caso, né, muitas mesquitas na Índia foram de fato construídas onde eram templos hindus depois no período do Império Mughal, né, o império que constrói o Taj Mahal. Né, a gente sempre lembra, né, talvez seja o principal símbolo desse período. Né. Então, mas ainda assim você vai ter uma repercussão política contemporânea muito complicada por isso. Né? E, finalmente, o governo dos Estados Unidos, né, afirmou que está pronto para mediar conversas entre Paquistão e Índia, depois que o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif disse que ele está pronto para retomar o diálogo bilateral com a Índia. Notícia de quarta-feira passada, dia 2 de agosto. Xi Jinping substitui generais encarregados do arsenal nuclear da China. Tivemos essa troca de comando, né? 2 generais foram substituídos, tá? Só que quem os substituiu é mais importante ainda. Eram 2 generais da Força de Foguetes do Exército Popular de Libertação da China. Tá? A gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? Mas assim, vamos lembrar. No Brasil, nós estamos muito acostumados com as Forças Armadas terem 3 ramos, né? Exército, Marinha e Força Aérea. Nos Estados Unidos, além desses, nós temos os Marines, temos a Guarda Costeira e agora temos a Space Force. Tá? Em outros países você vai ter diferentes ramos. Né? Você vai ter apenas uma Guarda Costeira, não vai ter uma Marinha propriamente dita e por aí vai. E tem o caso chinês, né? Aí a Rússia, né? Você, em diferentes momentos da história russa, você teve ali diferentes configurações. Na China, hoje, nós temos 6 ramos das Forças Armadas. Tá? As forças de foguetes, ou forças de mísseis, se preferirem, são um ramo separado. Tem o seu comando próprio, os seus generais próprios. Essa mudança, o Xi Jinping, o que ele fez? Ele demitiu esses 2 generais que comandavam os mísseis nucleares móveis, tá? E o substituiu por um oficial vindo da Marinha e um vindo da Força Aérea, não por militares do mesmo ramo.
Então, isso é uma notícia curiosa e uma notícia que pode gerar uma repercussão, que provavelmente tem repercussões políticas, provavelmente é fruto de algum desdobramento político. Comparando, gente, imagina que no Brasil você pega e nomeia como comandante de um submarino um general do exército. É mais ou menos isso, é uma coisa que, à primeira vista, não faz muito sentido, né? Então, essa não é apenas se aposentou e nomeou um novo, não. Você teve 2 generais que foram afastados e substituídos por oficiais dos outros ramos, um da Marinha e um da Força Aérea. Isso é o mais curioso. A China também anunciou essa semana que vai expandir os mecanismos de controle de exportação de drones, tá? Colocando alguns itens deles como sensíveis demais para serem exportados, tá? Incluindo aí fabricantes chineses, fabricantes civis, tá? É possível que isso esteja ligado, tá? É possível que isso esteja ligado ao fato de que a empresa DJI, né, a DJI, que é uma das maiores fabricantes de drones domésticos do mundo, fabrica também câmeras, tá? Eu tenho uma câmerazinha deles, inclusive. Muitos drones para produção civil dessa empresa estão sendo utilizados pelos ucranianos na guerra, tá? Adaptados, é claro. E finalmente, né, nessa semana, tivemos as chuvas mais fortes já registradas na região de Pequim na história, tá? O registro é feito nos últimos 140 anos e é a chuva mais forte já registrada devido à passagem do tufão Doksuri, tá? Foram 744 milímetros de chuva em 3 dias, tá? 75 centímetros de chuva, tá? Em 3 dias. Tá? É muita água e, infelizmente, tivemos 21 pessoas mortas, né? E muita destruição, pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas, né? Então, um abraço para todos os nossos ouvintes que estão na China e que foram afetados pela passagem do tufão. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Supremo Tribunal da Índia suspende pena de prisão de Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, que é o líder, né, do Congresso Nacional Indiano, o principal partido de oposição ao BJP, né, o partido histórico, né, com papel na independência indiana, o Partido Secular, e, né, vamos lembrar, ele recentemente havia sido condenado, né, em março a 2 anos de prisão por difamação contra o Narendra Modi, né, por ele ter ter tirado sarro do Narendra Modi e tal, ter insultado, entre aspas, o Narendra Modi. E ele disse que era uma perseguição política, que era uma acusação política, e agora a pena foi suspensa, ele pode retornar às suas funções de parlamentar e muito provavelmente vai ser o candidato da oposição nas eleições gerais do ano que vem.